Todos dessa área estão dormindo em cima das árvores. Parece que foram até colocados aí, meu. Ai, caralho. Ó. Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas. Hoje trazendo pra vocês a parte 4 da minha viagem pra China. Falta só uma depois dessa, talvez duas. Porque eu não sei se eu devo ou não incluir os últimos dias que eu passei em Xangai, já que eu já tenho um vídeo de Xangai, no vídeo de Pequim, e aí eu acho que talvez não valha a pena fazer vídeos separados, mas isso não vem ao caso. Vamos hoje falar sobre Xi'an. Você que está acompanhando já assistiu Xangai, Zhangjiajie e Changsha e a parte de Chengdu. Se você não assistiu, pausa esse vídeo e confere aqui no meu canal meus outros vídeos e aproveita para se inscrever. Um aviso antes do vídeo começar de vez: aqui no Tom Fala das Coisas eu falo sobre as coisas. No caso, eu tô falando sobre a minha viagem da China. Eu não estou mostrando a minha viagem da China. Eu acho que eu preciso deixar isso claro, principalmente nesses vídeos sobre essa viagem, porque aqui a intenção é um canal onde você possa assistir, você possa acompanhar enquanto você está fazendo outra coisa, se você quiser fazer outra coisa enquanto assiste esse meu vídeo. Não gosto de apelar para o visual, é o YouTube, é onde você deveria estar literalmente assistindo, mas eu gosto de pensar que você talvez não esteja com o olho colado na tela de qualquer que seja o dispositivo que você está assistindo esse meu vídeo. Se você quiser ver como é que é a cidade de Xi'an, as atrações que eu visitei, isso tudo, eu acho que aqui no próprio YouTube você vai encontrar canais muito mais apropriados para isso do que esse. Esse aqui eu tô contando a minha experiência lá na viagem e eu vou usar uma vez ou outra uma cena do que eu filmei, porque eu filmei pra caralho, mas não pense que esse vídeo aqui é só mostrando a viagem. Eu só estou contando da mesma maneira que eu fiz com o vídeo 1, 2 e 3. Aí vamos começar esse vídeo logo de uma vez, porra. Eu parti de Shanghai para Xi'an. E já tava falando errado já. Eu parti de trem-bala mais uma vez. Essa viagem toda da China eu fiz viajando de trem. Eu parti de Chengdu para Xi'an. E dessa vez, diferente de quando eu fui para Zhangjiajie para Chengdu, que eu fui quase no final do dia, 3 e pouco da tarde, e era um trem de mais de 3 horas e meia de viagem. De Chengdu para Xi'an eu fiz de manhã. Peguei um trem bem de manhãzinha para lá. Cheguei em Xi'an na hora do almoço, eu acho. Que hora que é a hora do almoço? Não sei. Mais ou menos um meio-dia e pouco eu já tava lá em Xi'an. E aí eu parti pro meu hostel, que foi um desastre. Não sei se eu chamaria de desastre, pra ser sincero. Foi uma puta de uma decepção, porque todas as fotos de hostel são muito parecidas na China. O que eu entendi pela minha experiência de hostels é que eles têm esses modelos pré-fabricados de camas, beliches, para você colocar num quarto qualquer e aproveitar o máximo de espaço possível. E aí na hora de você fazer a reserva naquele site que eu já falei diversas vezes, as fotos meio que te enganam. Claro, qualquer hotel, pousada, acomodação poderia te enganar com fotos, mas no caso dos hostels chineses, eles colocam uma foto daquilo que talvez importe para você, que é a cama. Aí a cama, neste caso, tava inteira. Era uma estrutura nova de beliche de cama. Só que, cara, ele era quase aqueles tipo de dormitório em cabine pod, dormitório em pods que tem no Japão. No caso desse daí, o quarto que eles me acomodaram, assim que eu cheguei, primeiro vamos começar antes de eu chegar no hostel, vai. Eu não tenho nem o que falar antes de chegar no hostel. Cheguei na estação de trem de Xi'an, vi aonde que eu tinha que pegar o metrô. Aliás, isso é uma parada que eu não contei sobre o metrô da China toda. Quando você vai usar o metrô, você tem que usar o aplicativo do Alipay com um QR Code. Esse QR Code, você passa ele na catraca do metrô, quando entra e quando sai. E aí eles te cobram de acordo com o trecho que você usou. Então, se você usa mais ou menos estações, o preço vai ser mais ou menos alto. Ele não é alto, na verdade, é baixo. É um valor bem baixo para você gastar com o metrô, para ser sincero. Bem mais do que aqui do Brasil. Esse QR Code não é um único QR Code por viagem. Quando eu cheguei na China, eu peguei esse QR Code, só que eu estava em Shanghai. Depois eu tive que pegar o QR Code para Changsha e depois para Zhangjiajie. Zhangjiajie não tem metrô, mas eu teria que pegar
Chengdu e agora Xi'an. Se não ficou muito claro, cada cidade então tem um QR Code. Como que você faz para pegar esse QR Code? No aplicativo tinha um lugar lá em cima onde mostrava o nome da cidade. Aí era só você clicar, tinha uma lista extensa de todas as cidades da China que tem metrô, que te oferecem esse serviço, e aí você escolhia a cidade e pronto. Não era nada muito complicado. Eu acho que só na primeiríssima vez para eu pegar um desses QR Code eu tive que fornecer um número de celular, e aí por isso eu teria que ter um número de celular na China, e no dia eu não tinha. Mas, por sorte, eu tinha conhecido no voo aquele grupo de brasileiros e eles estavam esperando para encontrar o namorado de uma delas, que era chinês e que morava lá. Então ele me ajudou com isso, assim como todos os outros do grupo. Se ele não tivesse feito isso para mim no primeiríssimo dia, pode ser que durante toda a viagem eu estivesse usando o metrô pagando com um valor individual, daqueles que vende no guichê, que isso eu sei que tem, mas eu talvez não saberia que todos os outros poderiam ser usados com o QR Code. Enfim, eu usei o metrô da estação de trem até o meu hostel. Meu hostel ficava num centrinho antigo, onde tinha muita comida mesmo. Esse daí parecia não só um centrinho antigo de qualquer coisa, era um centrinho antigo culinário, me parecia, porque o que mais tinha mesmo era restaurante e feira, aquele tipo que coloca as coisas na calçada para você chegar e comprar uma fruta, uma carne, um peixe. Rua com pedra, não era asfalto, era um paralelepípedo grande, aquelas coisas mais antigas. Muito legal a região, pra caralho, região legal pra caralho mesmo. Mas o meu hostel, pra começar, ele era no meio de uma vielinha, que era isso aqui, ó. Você tinha que andar de lado, assim, ó. Aí uma hora ela abriu um pouco, depois ela estreitou de novo. E aí você quer ver onde que é o meu hostel? Pelo endereço é aqui. Agora pra gente encontrar... E de repente eu encontro uma placa. É esse o hostel. No momento que eu entrei no hostel, eu falei... Cara, se eu ficar aqui, essa cidade vai ser a pior experiência que eu vou ter na China. Então eu não fiquei. Eu fiquei por 18 horas no máximo. Fiquei umas 12 horas. Eu acho que eu fiquei umas 12 horas. Eles não se importam tanto se você cancela essas coisas, tudo. Eles não se importam. Tudo lá é muito cancelável e reembolsável. O que aconteceu é que eu não pude cancelar a primeiríssima noite. Eu tinha que cancelar com até 24 horas de antecedência, então eu não pude cancelar a primeira noite. Perdi o dinheiro da primeira noite. Não tem problema, porque... esse hostel era ruim por um motivo também. Ele me custou $5. $5 a noite. Já olhei aquele lugar e falei... puta que me pariu, por que eu sou tão pão duro assim? Puta, bom, vai ter que ser isso. Eu até consigo ficar nesse hostel, mas eu prefiro não ficar, né? O quarto em que eles me deixaram, ele era também um corredor estreito. Quase como a viela que eu tive que andar para chegar no edifício. E assim que eu entrei no quarto, eu nunca tinha visto um hostel dessa forma. Ele era com gavetas, era quase como se você fosse num necrotério. A imagem que eu tenho de necrotérios, com gavetas e cadáveres, que você vai abrindo a gaveta e vai tirando e a pessoa tá lá deitada. Era isso. Eu tive que encontrar uma das gavetas, a mala ficava do lado de fora, tinha cadeado, tinha tudo, isso beleza. Mas pra eu entrar... eu tinha que meio que entrar assim. E aí tinha uma cortininha de nada. Eu não gostei do colchão, eu não gostei do travesseiro. Esse tipo de coisa não me importa tanto quando o ambiente é mais legal. Mas quando você já tá dormindo basicamente numa gaveta, você quer que pelo menos o travesseiro e o colchão sejam bacanas. Paciência, não vou ficar aqui, vou gastar um pouco mais. Então eu saí do hostel. Acho que a parte mais difícil disso tudo foi depois avisar pra recepção que eu cancelei a minha reserva lá. Porque o que aconteceu, você faz tudo por aplicativo. Todo vídeo aqui eu venho e eu conto sobre a China, em um momento eu falo. Você faz tudo pelo aplicativo. Nesse caso, eu fiquei pesquisando outros hostels, não encontrei. E aí eu pensei... bom, eu vou pegar um hotel mesmo. bem mais afastado daquele lugar que eu tava, mas ainda assim num lugar interessante. Eu tinha visto, antes de pesquisar pelos hotéis,
quais eram os pontos turísticos que eu queria conhecer. E aí um dos pontos turísticos tinha essa Rua dos Artistas. Quando eu fui pra lá, eu percebi que era basicamente a mesma coisa, só que ao invés de comida, eles vendiam arte. Foi super legal, inclusive comprei um quadrinho de tigrinho que a mulher tava pintando na hora, muito fofinho. Foi incrível o hotel que eu consegui por uns R$100 a noite. Foi incrível, mas não logo de cara. Agora que eu tô contando que eu lembrei disso. Na hora que eu tive a experiência com esse hostel, olhando tudo aquilo que me esperava. Se é pra eu gastar mais, eu vou pegar um hotel bacaninho. Aí eu peguei pelas fotos um hotel que eu achei muito bacaninha, mas eu já me enganei uma vez, né? Nesse novo hotel, eu cheguei e eu fui muito feliz pela mulher na recepção ter dito: Se você não gostou do seu quarto, me avise. porque se ela não tivesse falado isso, eu não me sentiria à vontade de falar pra ela que eu não gostei do meu quarto na primeira vez que eu entrei no quarto lá nesse hotel. Eu fui até o meu quarto, na hora que eu chego no meu quarto, não tem televisão. Na reserva, eu fiz a reserva com um quarto com televisão na foto. Então eu queria televisão. Aí na hora eu olhei, tinha uma puta de uma mancha horrorosa, daquelas meio de infiltração. O quarto tinha uma janela que não dava pra nada, então não entrava iluminação nenhuma naquele quarto. Eu fiquei, Cara, eu já tive uma experiência ruim aqui com um hotel. Eu não quero ter uma segunda experiência ruim nessa cidade, senão vai bodear pra mim toda a cidade. Eu vou pegar ranço de Xi'an por algum motivo idiota que é esse. Então eu vou até a recepção de novo e eu vou pedir um quarto melhor porque ela falou que eu poderia fazer isso. então eu fui, desci, aí ela, Você não gostou do seu quarto. Não, desculpa, eu tinha... Tem um quarto com televisão? meio que eu fiz um VAR lá na hora e ela entendeu, television. E me deu um quarto com TV, me deu um quarto muito maior e o quarto que eu fiquei ali era muito bom. Aí ela me deu um puta quarto legal. Já troquei. Aqui é cheiroso, muito mais bonitinho e por um preço bacaninha, meu. $18 por noite. 310. Opa. Muito melhor. Olha o quarto, cara. Pelo mesmo valor. Com uma televisão de 55 polegadas, que não passava porra nenhuma que me interessava. Mas ainda assim era um puta de um quarto grande. Eles tinham aquelas caixinhas GatoNet também, assim como em Zhangjiajie, só que o deles era pago. E aí eu não queria pagar, então não era uma caixinha GatoNet, mas era algum serviço de hotel que eu, como hóspede, poderia pagar pra assistir. Tinha uma ou outra coisa grátis ali pra assistir, que foi... Qual foi a parada que eu assisti? Mágico de Oz. Tinha filmes antigos. Aí tinha Mágico de Oz, tinha aquele filme bem controverso, racista, Cantor de Jazz, onde o cara faz uma puta de uma blackface. E foi isso, cara. Agora... Não podia ter batido palma, mas tá bom. Pra eu nivelar o áudio todo fica horroroso, já ainda mais batendo uma palma aqui na frente do microfone. Mas enfim, agora sim, passeios de Xi'an. O que eu fiz em Xi'an, além de trocar de hotel? Não preciso mais falar disso. No primeiro dia eu só passeei pela cidade. Xi'an, a geografia de Xi'an tem um quadradão no meio da cidade, que é o centro antigo. O centro antigo de Xi'an tem uma muralha, que eu não sei quantos anos tem, mas ela é uma muralha da China. Ela só não é a grande muralha da China. Mas essa muralha, você consegue dar a volta na muralha inteira. Você sobe a muralha e você consegue, se você quiser, dar a volta na muralha inteira. Quando você vê pelo Google, eu, pelo menos, tive a impressão de que essa muralha era uma coisa pequena e que dentro da muralha haveriam alguns quarteirões que eu conseguiria visitar durante um dia inteiro e até sobrava tempo. Não é o caso. Dentro dessa muralha tem um pequeno centro e aí ele expande para a cidade mais moderna, ainda dentro da muralha. E depois da muralha, aí tem mais coisa para fora da muralha. O que eu fiz em Xi'an fora da muralha, não sei nem se vale tanto a pena eu comentar. Eu não me lembro a ordem dos acontecimentos, então eu vou sair contando e já peço desculpas se eu não tô contando na ordem cronológica. O que eu me lembro é, quando eu estava lá em Xi'an, eu saí desse centrinho para procurar primeiro deixa eu mexer nisso daqui.
É inacreditável o meu amadorismo. Mas eu não vou regravar, desculpa. Eu já falei por tempo demais aqui e agora não vou recomeçar tudo, não. Eu fui pra fora desse centro pra procurar um outro cartão de memória. Porque eu já tinha gastado 512 GB de memória gravando vídeo. Aí eu fui e eu comprei um outro de 128 pra não gastar tanta grana assim. No próprio aplicativo chinês eu pesquisei aonde comprar e naquela época o meu amigo tinha pedido para eu ver para ele o preço de um Switch 2. Então eu aproveitei porque eu também queria conhecer algum lugar onde, até então não tinha encontrado loja de videogame, não tinha encontrado loja de eletrônico, não tinha encontrado lojas de bugigangas. Eu imaginava que muitas das coisas que vendem no AliExpress e na Shopee e na Temu, teria em lojas físicas na China. Sei lá, uma lojinha de esquina com um monte de bugigangazinha. Isso daqui é um bonequinho que eu comprei. A bateria dele é uma bateria solar, então quando tá com a luz, tá vendo? Ele mexe a cabeça. Mas eu não comprei isso numa loja, eu comprei isso na estação do metrô, numa daquelas maquininhas que você põe o seu dinheiro e desce uma bolinha com um boneco aleatório. E aí tinha 6 opções de bonequinhos, todos da mesma temática, mas não tem loja. Não tem loja com coisinhas de AliExpress e de Temu. E eu fiquei até um pouco decepcionado por isso, porque eu esperava que eu talvez voltasse com uma mala cheia de tranqueira pequena, daquelas que você abre a mala e vai glá, 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 assim, conforme você vai mexendo na mala, assim, pra tirar. Não sei, qualquer merda. Não tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque hoje em dia tudo é digital mesmo. Infelizmente, você não tem mais o prazer de ficar visitando esse tipo de lojinha. Você visita a loja de souvenir. Mas para essas bugigangas eu fiquei um pouco decepcionado mesmo. E naquela ocasião eu precisava de um cartão de memória. Esse tipo de coisa também é vendido online. Só que como que eu vou comprar um negócio desses online, né? Então eu tive que encontrar uma loja. Eu pesquisei e eu encontrei o que foi aquela revelação. Eu cheguei nesse lugar que era tipo a Santa Efigênia chinesa. A estética era idêntica a esses prédios que tem no centro de São Paulo. No Rio de Janeiro, não sei, mas imagino que também tenha. No resto do Brasil também. Mas era aqueles lugares ali, é um prédio com luz branca fria. Você vai andando por uns corredorzinhos onde tem uns stands com um monte de chinês que tá lá comendo, enquanto pode te atender, uma pilha de coisa, uma bagunça. Era aquilo. Isso também tem no centro de São Paulo, nesses prédios aonde você vai, onde eu pelo menos vou ou iria. Não sei, hoje em dia eu compro também tudo online, hipócrita do caralho. Mas eu ia pra comprar um videogame, essas coisas, eu ia nesses lugares. Foi em uma dessas lojinhas que eu comprei o meu cartão de memória. Esse não foi um rolê, não foi uma coisa onde eu perdi um dia de viagem só para comprar um cartão de memória. Foi uma parada legal. No último vídeo eu comentei que eu andei em média 20 km por dia na China. E aí, esse foi um dos dias que eu devo ter andado pra caralho. Eu fui com aquela intenção de comprar um cartão de memória em algum momento do meu dia. E confesso que perdi a hora até. Dormi por muito mais tempo do que deveria. Tomei até um remédio pra dar uma melhorada nas pernas, que elas estavam bem doloridas mesmo, de tanto que eu andei nos outros dias. E agora vamos andar tudo de novo. Provei várias comidas em Xi'an. O que eu não fiz em Xi'an foi subir em torres. Eu vi no primeiro dia que tinha uma torre que era a Bell Tower e eu não subi na Bell Tower. Não era uma torre tão alta, mas eu não quis gastar dinheiro subindo na Bell Tower. No dia que eu tava livre em Xi'an, eu fui direto para essa muralha que você pode alugar uma bicicleta e andar de bicicleta por cima da muralha. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer. Quando eu subi a muralha, a primeira decepção financeira de Xi'an foi essa. Foi 45 yuan só para você subir num lugar que para mim era um trecho que você poderia andar como se fosse uma travessia pública. Na minha opinião, um lugar onde as pessoas pudessem transitar não seria cobrado. Na China, principalmente. Todo mundo fala que a China é comunista, que é socialista e etc. Mas na hora, cara, você vai ver o quão capitalista a China consegue ser, cobrando 45 yuan para você andar num lugar que é basicamente uma rua. É tão larga aquela muralha que é uma rua. Aliás, a muralha de Xi'an é mais cara que a grande muralha da China. No próximo vídeo em Pequim eu te conto como que foi. Mas nessa muralha de Xi'an, além dos 45 que eu já gastei lá, eu tive que não alugar.
a bicicleta por orgulho. E é o meu maior arrependimento da viagem toda, porque seriam 50 yuan, além dos 45 que eu... Não, desculpa, eu tô trocando os valores, inclusive. Foi 50 yuan para subir na muralha e seriam 45 para alugar a bicicleta. Embaixo da muralha tinha diversas bicicletas para você alugar, daquele tipo que você aluga com o QR Code. Lê o QR Code, a bicicleta libera a trava e você pode sair andando com ela. Essas bicicletas custavam 1 yuan por meia hora. Aquela lá custava 45 yuan por 180 minutos. No fim das contas, eu me arrependi demais de não ter alugado aquela bicicleta. Eu sei que eles faziam isso só para turista estrangeiro. O chinês não estava pagando esse valor para alugar uma bicicleta. Eles tinham algumas opções de bicicletas que essas sim os chineses estavam alugando, porque não é uma bicicleta muito comum, que tinha mais de um assento. Aquelas bicicletas que também tem no Parque Ibirapuera, onde sentam 3 pessoas e aí as 3 pessoas vão pedalando e só a pessoa da frente conduz a bicicleta e tal. Porque a muralha é imensa. Eu planejei andar pela muralha toda e eu não consegui. Eu fiquei cansado. Então eu andei metade. Como a cidade dentro da muralha era muito maior também do que eu antecipei, eu entrei no sul da muralha, aí eu andei e eu fiz exatamente a metade. Aí no norte eu saí, desci e aí visitei a cidade naquela parte de cima. Só fiquei chateado de não ter pego a bicicleta, porque no fim das contas era uma grana que não fez diferença eu economizar. 45 yuan sai mais ou menos uns 40 reais. Eu gastaria 45 reais viajando para alugar uma bicicleta sim. Hoje eu me arrependo de não ter feito. Ainda mais por 180 minutos. Esses 180 minutos eu teria feito meu dinheiro valer, teria dado mais de uma volta pela muralha, muito provavelmente, andando de bicicleta. Teria sido legal pra caramba e eu acabei não fazendo isso. E ainda reclamei pra caramba, eu lembro, naquele dia, nos meus stories no Instagram. Fica aí, aliás, a sugestão pra quem quiser me seguir nas outras redes. O conteúdo lá não tem nada a ver com esse. Puta, cara, é muito caro. Puta merda. E que não sei o quê. E só depois que eu saí da China e que pisei de novo em solo brasileiro. Caralho, devia ter pago aquela porra ali e andado de bicicleta naquela merda de muralha. Mas paciência. A comida em Xi'an também era muito mais cara do que era em Chengdu. Todas as comidas que eu comi, nem me lembro o nome, não lembro nem o que foi, mas eu fui de acordo com o que o Mark Wins me recomendou. Teve um macarrão que eu lembro que uma véia chinesa achou que eu não fazia a menor ideia de como me alimentar. Era um macarrão que eles colocavam todo o recheio do macarrão por baixo do macarrão. E aí você tinha que ir pegando. Acho que em Xi'an eu passei um dia a mais que eu passei em Chengdu, porque pela minha pesquisa disseram que eu tinha mais coisas para ver. No fim das contas, foi quase a mesma coisa em relação ao que a cidade tinha a oferecer. Eu saí de Xi'an com uma sensação que eu poderia ter saído um pouco mais cedo, inclusive. Eu me lembro disso. E o fato de eu talvez não me lembrar de tantas coisas que eu fiz em Xi'an comprove que eu poderia ter sim saído um pouco mais cedo, ficado um dia a mais em Pequim, talvez, não sei. A experiência de uma viagem solo varia demais, não só em relação à cidade. As pessoas que você conhece e etc. influenciam pra caramba. No caso de Chengdu, eu conheci muita gente bacana e talvez um dia a mais por lá tivesse sido interessante. No caso de Pequim, também. Por isso que em Xi'an eu achei que foi legal. Foi legal pra passar, pra ver em um desses dias lá onde eu passei pela cidade, porque Xi'an tem o exército de terracota. Na cidade de Xi'an é mais lá afastado, demora pra caralho inclusive pra chegar, mas é em Xi'an que tem o exército de terracota. Galpão gigantesco com várias estatuetas, uma pra cada soldado. Interessante porque, porra, é muita
estátua. É um passeio que leva boa parte do seu dia. Você faz isso em um dia, no dia seguinte você conhece a cidade, faz o que você quiser na cidade, mas mais do que isso talvez não seja necessário. Minha opinião. Eu fui para Xi'an com muita indicação de comida mesmo. Então eu acho que lá foi o lugar que eu mais gastei comendo. E Xi'an, na verdade, é uma cidade muito agradável de você ficar. De noite, eles têm muitos barzinhos. Era Halloween, eu lembro agora disso. Foi exatamente na noite de Halloween. E a China comemora o Halloween. Ou os jovens chineses, pelo menos, comemoram o Halloween. Então tinha muita gente do lado de fora, todo mundo fantasiado. Tinha barzinho pra caramba, lotado pra caramba. Eu até parei pra tomar uma cerveja lá, sozinho. Peguei um daqueles negócios assim. Depois era o dia de ir pro exército de terracota, que eu tive a sorte de não passar perrengue, porque eu fui por um... Esse foi engraçado. Eu não lembro se ele já tinha morrido, acho que ele já tinha morrido. Já tinha morrido? Vou até pesquisar, peraí. O Charlie Kirk tinha sido assassinado no mês anterior. E aí eu tava lá no metrô da China pra ver o exército de terracota. Entrei no metrô, sentei, tinha um chinês de uns 20 e poucos anos que estava vendo um vídeo no celular dele sobre o Charlie Kirk. E aí, enquanto ele estava assistindo aquele vídeo, eu fiquei olhando o celular dele. Eu não percebi que ele percebeu que eu estava olhando o celular dele. E a gente começou a conversar e tal, e ele falava inglês. Falava muito bem inglês, inclusive. E eu dei sorte dele falar que ele estava indo pro exército de terracota. Como em algumas ocasiões nessa viagem, eu acabei conseguindo um guia para esse meu passeio. Foi bom e foi ruim, porque conforme eu fui conhecendo mais esse chinês, eu percebi que ele era meio mala pra caralho. Não gostei muito dele não, cara. Ele era chatão. E ele falava inglês bem, mas ele era muito ingênuo, muito burrinho, sabe? Não, eu vou dar um exemplo de como ele era burrinho depois. Primeiro eu vou falar sobre o passeio todo no exército de terracota. Eu fiz com ele, ele foi me contando umas paradas e até aí tudo bem, ele não tava sendo um cara chato. Ele me contou umas curiosidades que eu já esqueci. Dividimos um táxi, porque do metrô você ainda precisa pegar um táxi até o lugar lá do exército de terracota. A chatice dele começou, na verdade não foi nem muito chatice, eu peguei ranço dele, porque eu não gosto de encontrar uma pessoa local que fale mal do próprio país de uma forma que você tá percebendo que ele tá falando mal de uma maneira meio proposital. Acho que seria a mesma experiência de um estrangeiro vir aqui pro Brasil e o cara tá completamente entusiasmado com o país que ele tá vivenciando, que ele tá conhecendo, e aí ele vai até um bolsonarista e o bolsonarista vai lá e vai falar: o Brasil é muito ruim, o Brasil é muito perigoso, o Brasil é muita roubalheira, o Brasil... E ele começa a falar mal do Brasil, e só fala mal do Brasil. Não, porque essa aqui é uma porcaria e tal. E tem gente que faz isso, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. E é meio triste até você ver um cara que consegue se comunicar tão bem com os estrangeiros. Depois eu fiquei sabendo que ele não mora na China o tempo inteiro. Ele fazia faculdade na França. Eu acho triste porque você vê que não é um problema do Brasil, é um problema mundial sobre fake news. E ele comentava algumas coisas que não eram verdade. Você percebe que ele conhece tão pouco o próprio país que ele não deveria estar saindo falando disso. Primeiro porque ele não morava lá. Ele estava a passeio no país que ele nasceu, mas ele não conhecia lugares como Xangai. Ele falou que conheceu Xangai há muitos anos e que fazia muito tempo que ele não ia para Xangai, quando ele era uma criança, assim, agora ele tinha 25 e poucos anos, sei lá. E aí ele falava umas coisas de Xangai que eu já tinha passado por Xangai. Cara, uma das coisas mais impressionantes para mim é a limpeza da China. A cidade inteira é extremamente limpa. E ele justamente escolheu falar que Xangai era uma cidade suja. Eu fiquei muito decepcionado, ainda mais num cara jovem assim. E aí eu comecei ainda a pensar que talvez ele estivesse assistindo o vídeo do Charlie Kirk. Tipo, me deu uma leve sensação de que o cara era um apoiador do Charlie Kirk. Mas paciência. O passeio do exército de terracota também tem um jardinzão muito da hora para que você passeie por todo aquele espaço. Você visita uns lugares que são assim meio que embaixo da terra. Não sei se é para preservar mais o lugar, não sei. Mas você vai descendo assim, é legal.
bem bonito também. E aí você chega meio que no final do passeio, onde tem diversas opções de comida, porque a China inteira gira em torno da própria gastronomia. Então, comer faz parte do passeio, em qualquer passeio que seja. E o chinês quis comer no McDonald's. Tudo bem, eu não comi junto com ele. Eu fui e peguei uma coisa que eu queria comer da gastronomia chinesa. O cara foi no McDonald's. Ele não mora na China. Ele tem McDonald's na França. Que ele foi comer no McDonald's. Aí, enquanto ele tava falando, ele falou, não, porque eu gosto, tal, não sei o quê. Eu achei ele muito vira-latinha. Muito vira-latinha. Enquanto eu esperava pra ele comer o hambúrguer dele, eu fui e vi o cardápio do McDonald's. E eu vi uma coisa que eu pedi. Porque isso eu pedia em toda a oportunidade que eu tinha, eu pedia um binjelin. Binjelin é sorvete em chinês, e lá eles têm muitos bons binjelin. O binjelin que eles vendiam neste McDonald's era incrível. Não era o binjelin de baunilha que a gente tá acostumado aqui. Era binjelin de roasted sweet potato, que eles tinham em inglês o cardápio lá no totem. Roasted sweet potato. Batata doce assada, cara. Esse era o sabor do sorvete. E foi um dos melhores sorvetes que eu já provei na minha vida. Vindo de um fast food. Você sabe que era aquele tipo de sorvete barato, mas naquela hora eu me questionei. Eu acho até que tenho conteúdo para fazer um vídeo aqui falando só sobre esse sorvete, aonde eu gravei na própria China. Mas eu falei das coisas naquele dia e eu falei daquele sorvete por muito tempo. Porque sweet potato, batata doce, é uma coisa que a gente tem aqui em abundância. Por que não fazer sorvete de batata doce aqui no Brasil também? McDonald's. Lance sorvete de batata doce, McDonald's. Eu quero sorvete de batata doce. Era muito bom. Juro, era muito bom. E me custou 5 yuan. 5 yuan é menos que 5 reais. Então é o preço que você paga aqui na casquinha de sorvete do McDonald's, não é? Nem sei quanto que tá a casquinha hoje. Mas é barato. Quando você tá viajando, você gastar nem 5 reais em um sorvete, você compra o sorvete. O passeio do Exército de Terracota foi esse. Comprei uns souvenirs do Exército de Terracota, que é um bonequinho pequenininho, uma miniatura do Exército de Terracota. Não precisaria ter comprado lá. Vendia na cidade de Xi'an toda por metade do preço. Acabei até comprando mais depois, uns outros bonequinhos. E uma coisa que eu fiz depois foi comer um hot pot. Aquele chinês, ele era meio mala, mas eu vi uma oportunidade de provar um prato que eu não iria provar se eu não tivesse acompanhado. Ele mesmo sugeriu de jantar em algum lugar. Só que ele queria jantar num restaurante tal. E depois dele ter comido no McDonald's, eu pensei que ele iria me sugerir um lugar meio merda. Ele me mostrou pelas mensagens que ele tinha me enviado aonde ele queria me levar. Parecia meio caro, com comida chinesa, pelo menos isso. Só que era o tipo de comida chinesa que eu já comi diversas vezes. As indicações que eu peguei do Mark Wins são o tipo de comida que eu gosto de comer, que é comida de rua, uma comida mais simples, um lugar mais barato, aquele restaurante que está aberto há 50 anos e que até hoje tem aquela cara de sujo. Esse chinês queria me levar em algum lugar chique. Se ele tinha segundas intenções com isso ou não, eu não sei. O que eu sei é que, assim, na hora eu falei pra ele, eu expliquei. Sendo sincero, eu não tenho a oportunidade de experimentar o hot pot, porque não conheço ninguém. Então você não iria comigo, que aí a gente consegue dividir? Ah, então eu vou te levar num lugar de hot pot muito bom. Ele é muito bom. Sério. É o melhor lugar de hot pot daqui de Xi'an. Por que eu achei ele ingênuo pra caramba, muito bobinho? Ele tinha chego meia hora antes no restaurante que ele falou que era pra gente se encontrar. Meia hora antes. E aí quando eu cheguei, tinha uma galera, um puta lugar, lotadaço pra caralho. E eu pensei que pelo menos esse chinês, tendo chegado 30 minutos antes que eu, já tinha colocado o nome dele lá pra gente pegar uma mesa em algum momento. Ele tinha horário também, ele não podia ficar até de madrugada esperando pra gente pegar uma mesa. Ele tinha que pegar um trem, era sei lá, 11 horas da noite. Então a gente tinha que jantar naquela janela de tempo. E ele chegou 30 minutos antes naquele lugar e não colocou o nome dele. Aí na hora que eu cheguei, eu perguntei pra ele qual que era a nossa senha. Ele olhou pra mim com uma cara
Ele olhou pra mim com uma cara de quem nunca tinha escutado essa pergunta na vida. E naquele momento eu fiquei bem puto com o cara. Ele é muito devagar, cara. Porra, a gente combinou 6h30 aqui. Tá lotadaço. Então o que ele poderia ter feito chegando mais cedo? Pegou o nome, colocado o nome dele na mesa, né? Pra já ir passando. Eu não tenho horário, mas ele tem. O que vai acontecer? Eu aposto que ele vai falar pra gente não comer aqui. O que eu falei? Que palhaçada, cara. In spring and in winter and autumn. Porra, tô ficando meio que puto pra caralho. Eu tinha deixado bem explícito pra ele que era a minha única oportunidade de experimentar o hot pot e que eu tava ansioso pra experimentar e que eu fiquei feliz que ele topou. Naquele momento eu pensei que eu já não ia mais. Não é uma puta de uma coisa, mas... Pô, você olha aquele hot pot, você tem vontade de experimentar, cara. E o cara não. A gente foi em um outro restaurante com hot pot. Porque tinha vários outros restaurantes. Claramente aquele era o mais conhecido, mais famoso e provavelmente o melhor. Porque ele não só tinha muita gente na fila, mas ele tinha vários estabelecimentos. Ele era um restaurante e eles ficavam indo de um lado pro outro da rua. No outro lado da rua mesmo, 3, 4 casas pro lado, tinha um outro espaço onde só tinha mesa. E aí ficavam os garçons de hot pot levando de um lado pro outro. Era um restaurante que começou a expandir da forma que pôde, para fazer mais mesa para as pessoas sentarem para eles servirem hot pot. E a gente não foi nesse, a gente foi num outro. E tudo bem, foi legal. O hot pot é legal pra caralho. E eu depois percebi que eu poderia sim ter comido sozinho, eu acho. O que acontece? O hot pot é só um caldeirão imenso que eles dividem ou não no meio para colocar os caldos apimentado e não apimentado. E aí nesse caldo você coloca um espetinho de comida. Neste restaurante que a gente foi, era uma geladeira enorme com vários tipos de espetinho e você pagava adiantado para comer 60 espetinhos. Parece muita coisa, mas não é. Era um espetinho com, sei lá, Era isso. Assim, tipo, uma rodelinha espetada em cada espetinho. E era assim com qualquer comida. E aí eu fui pegando todas as coisas, fui experimentando diversas coisas e tinha preços diferentes também. Se você queria proteína ou se você só queria... Caceta, ficou preso esse meu tomate. Você pagava um pouco mais caro se você quisesse coisas com proteína, porque eles tinham muitos vegetais também. E aí você vai pegar o seu espetinho com coisa espetada, vai mergulhar naquele caldo e vai deixar cozinhando naquele caldo, apimentado ou não. Depois você pega, tira ele do caldo e come. E o caldo acaba muito rápido. Primeiro porque ele tá lá fervendo, ele fica fervendo durante todo o tempo em que você tá comendo. Segundo, porque toda vez que você mergulha o negócio e tira, o que você tiver colocando ali ele vai pegar a umidade daquele caldo também, né? Além dos sabores. E a melhor parte desse hot pot pra mim foi a tigelinha de condimentos que você pega pra você misturar o seu ingrediente. Eles já faziam uma tigelinha pronta e você podia só se servir. Tinha pasta de amendoim, shoyu, pimenta, mostarda, um monte de coisa. Era delicioso, cara. Muito, muito bom. O hot pot acabou. Depois daquela noite eu fui lá, fui dormir. Acho que no dia seguinte eu acordei e fui embora pra Pequim. Comi pra caralho, comi muito, muito bem por lá mesmo. Aliás, em Xi'an foi onde eu comi um negócio que era muito bom, os ovos centenários, para quem já ouviu falar, e aquele prato foi uma das coisas mais gostosas que eu comi na viagem. Eu gosto de comidas moles, eu gosto de uma maçaroca nojenta, parece meio que sopa, mas que tem uma consistência de creme, e eles tinham um prato que era de café da manhã, talvez, não sei, ou algo assim, não sei, só sei que eu fui de manhã. Primeiro eles te servem um prato com um pãozinho, daí você quebra o pãozinho e devolve. Depois de você quebrar na mão o pãozinho, você mesmo, você devolve para eles. Assim que você devolve, eles começam a colocar mais coisas no seu prato. Aí eu acho que eles colocam, se eu não estou enganado, eles colocam um molho de mostarda, eles colocam o shoyu, colocam a pasta de amendoim, colocam um macarrão feito de arroz e aí colocam um ovo normal e um ovo centenário. E aí eles te servem. É bom demais. É muito, muito bom, cara. A mostarda e o ovo centenário tem esse sabor. Ele dá aquela sensação assim na boca. Era mais ou menos isso. Só que aí tem o molho de amendoim com a pimenta, com um pouco de shoyu, com o macarrão e com o pãozinho.
Cara, que delícia que era aquilo. Era muito bom. E esse foi Xi'an. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Falta somente 1 ou 2 vídeos pra gente acabar. Pra eu acabar de contar tudo que eu fiz nessa minha viagem da China de outubro de 2025. Já não vejo a hora de acabar, cara. Sinceramente, são os vídeos que mais me levam tempo, me consomem tempo pra editar. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam, principalmente se inscrevam para me ajudar aqui no canal. E quem quiser conferir minhas outras redes, mais uma vez o @ tá aqui na tela. Quem chegou aqui por conta do YouTube, confere meus outros vídeos. Você vai ver que aqui eu falo de diversos assuntos. E eu espero que você fique por aqui. Até a próxima sexta, 2 horas da tarde, que é quando eu posto vídeos aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais.